três palavras relativamente breves. A primeira, precisamente para agradecer à Fundação Carlos Gulbenkian, vossa e nossa anfitriã, esta sua devoção a causas sociais, que corresponde a uma estratégia mais claramente assumida há cerca de 2 décadas e que acompanha muito do pulsar da sociedade portuguesa. A segunda palavra, para saudar aqueles entusiastas desta causa específica, desta causa social específica, e em particular o passo importante que foi dado através do papel do Observatório Nacional de Luta contra a Pobreza. Embora criado e que permite acompanhar com acrescido rigor e atualidade um verdadeiro flagelo nacional. Analisar de modo crítico e com acuidade as políticas públicas existentes, ou omissas, que o contemplam ou que nele incidem, e propor passos efetivos numa estratégia que conheceu um indesejável compasso de espera durante a crise e que continua a mostrar-se muito insuficiente nestes anos de recuperação financeira e económica. O Observatório representa um passo importante, mas apenas um passo. Fica a valer como um instrumento muito útil, mas só um instrumento. Não substitui nem políticas públicas, nem vontade de poderes políticos, nem mobilização social global para assumir esta prioridade e lhe dar a mais rápida e corajosa resposta. A terceira palavra aprende-se precisamente com este encontro, em certa medida nascido de uma reunião em Belém, com a rede antipobreza no dia 11 de dezembro de 2017. Vejam como eu decoro os dias. O Presidente tem que decorar tudo isso. Os alertas multiplicam-se a nível mundial, a nível europeu, como a nível nacional. O Papa Francisco assinalou pela primeira vez em novembro o Dia Mundial dos Pobres, convidando para o Vaticano 1.500 dentre eles e denunciando a chocante indiferença social perante a pobreza. O secretário-geral da Caritas Europa, ele próprio denunciou em Lisboa há um mês um novo tipo de pobreza juvenil, os sinquis. Os jovens isolados ou casais a afundarem-se, daí o SINC, na Europa, por falta de condições mínimas para começo de vida profissional e familiar. Este mês já, o Banco Mundial apontou as desigualdades sociais na União Europeia por causa do desenvolvimento tecnológico assimétrico. Comum a todas estas e muitas mais intervenções é o que Alfredo Bruto da Costa dizia em 2015, cito, temos procurado combater a pobreza sobretudo de forma pontual e dispersa. Convido o poder político a aderir a um compromisso para uma estratégia nacional de combate à pobreza, numa ação que visa não apenas reduzir o sofrimento do pobre, o que é certamente necessário, mas também ajudá-lo a libertar-se da pobreza. Fim de citação. Ora, o que nos diz a primeira infografia do novo observatório? Que para o INE, em 2016, o risco de pobreza, medido só por rendimentos líquidos inferiores a 454 euros por mês, baixara de 19% do ano anterior para 18,3% da população. Ainda assim, 18,3%. Que para o Eurostat atingia 2.600.000 pessoas, ou seja, 25,1% da população, em 2016, e em 2017 esse número teria baixado para 2.400.000 pessoas, 23,3% da população. Que estar em risco de pobreza líquida era para o Eurostat rendimentos de menos de 454 euros por mês, privação material severa e intensidade laboral por cabeça muito reduzida. Que a Eurosilk mencionava para 2018 23,3% de trabalhadores com o salário mínimo. Que Portugal continua a ser um dos países mais desiguais da União Europeia,
com 20% dos mais ricos tendo um rendimento de 5,7 vezes mais elevado do que os 20% mais pobres. Que pior do que nós, na Europa, só a Bulgária, a Roménia e a Grécia. Perante estes dados, há 3 posições possíveis. Uma é negar os dados, considerando-os distantes da realidade e argumentando com outras realidades económicas e sociais. Por exemplo, a economia paralela ou os apoios sociais indiretos. No fundo, dizendo, os números não correspondem à realidade porque são mitigados ou atenuados por vários tipos de apoios económicos e sociais ou através de uma forte economia paralela. Uma segunda posição, aceitar os dados e defender que a solução passa exclusiva ou quase exclusivamente pelo crescimento que gera emprego e que acabará por chegar, mais tarde ou mais cedo, aos mais pobres dos pobres. É evidente que mesmo dentro, como acabamos de ouvir, mesmo dentro de quem defenda a importância indiscutível do crescimento para gerar emprego, ainda há depois vários modelos de crescimento e várias visões sobre o crescimento. Como chegar ao crescimento. E depois uma terceira, que é entender que é urgente juntar ao crescimento e ao emprego uma estratégia autónoma nacional de combate à pobreza para a sua erradicação, não esperando que um dia os avanços da economia cheguem àqueles que nessa altura ou não pertencerão já ao número dos vivos, ou cuja pobreza é tal que toda a recuperação é inviável. Eu escolho o terceiro caminho, que aliás, a meu ver, é o único condizente com o lúcido realismo, a Constituição da República Portuguesa e a visão que nos deve mover a de um personalismo assente na dignidade da pessoa humana. O que temos é de decidir o que queremos e não esperar por mais crises futuras, assim desperdiçando o tempo que vivemos. Eu sei que há diferenças entre partidos e parceiros sociais nesta matéria. Ficaram evidentes nesta mesa redonda, provavelmente terão ficado na mesa anterior. Eu sei que é preciso criar na nossa sociedade a noção de responsabilidade coletiva. A ideia de que nenhum de nós pode realizar-se sabendo que, mesmo ao lado, existe aquilo que é seu e é nosso dever tudo fazer para erradicar. Eu sei que pensar e sentir deste modo é contrariar o egoísmo, a indiferença, o fazer de conta, o esconder, o ignorar, o construir muros contra os outros, essas modas desta era castigada por crises, inseguranças e medos. Eu sei que muitos lembram que as xenofobias e os populismos nascem de ambientes que os tornam justificados e que é preciso mudar esses ambientes de crise, de insegurança, de descredibilização das instituições para que mudem depois essas reações defensivas. Como quem diz, primeiro mudemos o que é a causa económica e social de certos populismos, de muitas xenofobias, de demasiadas intolerâncias, que isso só por si, mais tarde ou mais cedo, irá fazer cair essa onda, essa tendência, que não é só europeia, que chega ao continente americano, por exemplo. De tal forma que há como que uma visão segundo a qual os responsáveis políticos, até para defenderem os seus eleitorados, muitos dos quais reagem na base da insegurança e do medo, melhor é defenderem-nos com propostas populistas, com propostas protecionistas, com propostas eventualmente aqui e ali demagógicas, porque assim estarão a segurar aquilo que importa ter seguro. E depois poderão virar-se para outros eleitorados. Bom, eu concordo com a premência de criar essas condições económicas, sociais e de exemplo cívico para que cada vez mais cidadãos desistam dos seus baluartes de autodefesa, de luta pela sobrevivência,
de reação contra aqueles que são tidos como forasteiros, como indesejáveis, como insuscetíveis de inclusão perante a situação vivida. Mas também penso que ser-se politicamente responsável não é só pragmaticamente olhar-se à explicação do que existe, nem é só contribuir para alterá-lo, é nunca desistir de lutar pelos valores que aqui e ali vão sendo sacrificados, sempre com o argumento de que razões de conjuntura justificam esse sacrifício. Uma coisa é sociologicamente detectar-se e analisar-se o que numa comunidade pode criar um clima convidativo à intolerância, à xenofobia, à insensibilidade a terceiros. Outra coisa é, no plano dos valores, nós resignarmos-nos a aceitar como eticamente toleráveis condutas que o não são. A luta contra a exclusão pode e deve fazer-se com os pés assentes na terra, mas não pode nunca renunciar a fazer-se só porque a terra naquele momento a não quer ou a não admite em determinado instante da sua vida. E esta é a questão essencial. O realismo é crucial para a ponderada concretização dos valores e dos princípios, mas não pode sobrepor-se a eles, nem indefinidamente congelá-los. Uma estratégia global de erradicação da pobreza impõe-se no terreno e com uma ampla mobilização nacional. Os Açores terminaram em janeiro a consulta pública do seu projeto de estratégia regional. Não será tempo de fazermos avançar mais depressa a nossa estratégia nacional? E aqui permitam-me que inclua mais um parênteses para comentar uma ideia que considero bem intencionada, mas não sei se perigosa, de alguém que tem toda uma experiência de luta por esta causa, que é da criação de uma Secretaria de Estado para este efeito. Eu temo, e sou jurista de formação e de ensino, eu temo, por definição, aqueles que resolvem os problemas sociais através apenas de leis. Pior ainda, de grupos de trabalho. Pior ainda, de criação de estruturas governamentais ad hoc. Porque as estruturas poderão fazer sentido se corresponderem de facto a um projeto claro, a uma estratégia definida, a algo que mobiliza a sociedade e a que corresponderá depois, subsequentemente. Tenho imenso medo da ideia de burocratizar uma estratégia neste domínio. Considero um risco muito elevado. Muito elevado. É mais uma Secretaria de Estado ao lado de outra Secretaria de Estado. Essa para tratar dos pobres. Não sei se não é um mau princípio de vida para lidar com a questão da pobreza. Até porque nós temos a experiência na sociedade portuguesa de cada vez que existem crises, e vivemos uma crise há muito pouco tempo, de que imediatamente aumenta não só o número de pobres, como o número daqueles que estão em risco de pobreza. Portanto, numa sociedade, virtualmente, se não houver o debelar as causas profundas, estruturais, de que decorre essa realidade, virtualmente o número daqueles que podem cair na zona do risco de pobreza é muito elevado. Eu aí consideraria outro caminho para fazer avançar esta estratégia nacional, que é, antes do mais, um caminho que tem a ver com uma, diria, mudança de mentalidade, ou se quiserem, o ir mais longe em termos de mentalidade ou de cultura cívica. Temos de ser capazes de fazer chegar à sociedade portuguesa como um todo a seguinte mensagem: ninguém é feliz ou pode ser feliz fingindo que não existe pobreza ao seu lado. Ou dito de outra forma, é uma vergonha nacional sermos, em 2017,
e agora já 2018, por maioria de razão, das sociedades mais desiguais e com tão elevado risco de pobreza na Europa. Eu tenho vergonha. E sei que ou agimos já, por um lado, com a economia a crescer, por outro lado, com emprego a crescer, mas por outro lado também com uma estratégia que passe pela sociedade civil, mas passe também por políticas públicas, para aqueles que não podem esperar por muitos anos de crescimento e de criação de emprego. Tal é a situação de pobreza e de risco de pobreza. Não podem esperar. Não devem poder esperar. Ou fazemos isso, ou então estaremos em encontros consecutivos a debater o mesmo tema. Provavelmente com os partidos, os parceiros económicos e sociais, a trocarem os seus pontos de vista legítimos sobre a matéria. E ainda com a sorte de o fazermos este ano, numa fase relativamente virtuosa de ciclo económico. Isto é, com crescimento. Mais doloroso será debatermos numa fase de recessão mais ou menos assumida. Ou seja, numa palavra, espero que mais, mas muitos mais portugueses entendam a prioridade desta causa, entendam que ela passa por pessoas concretas de carne e osso que se encontram ao lado, rigorosamente ao lado, e que todos tenham a noção de que se trata de uma luta comum, na diversidade própria da sociedade democrática, na diversidade da riqueza da sociedade civil, exigindo um compromisso mais forte dos poderes públicos. E que requer, de facto, que se vá mais longe no debate nacional sobre uma estratégia nacional para a erradicação da pobreza. Dirão uns, mas isso se fará através do acento tónico relativamente a certos direitos no mundo laboral. Pois eu também comungo a opinião, que pelos vistos aqui foi expressa, que esta é uma questão transversal. Passa por um trabalho sem dúvida, mas passa pela educação, passa pela saúde, passa pela habitação, passa pela mobilidade e passa muito por aquilo que pensam e sentem as pessoas. Muitas vezes tem dito, felizmente vivemos em Portugal numa sociedade onde não há populismos, não há xenofobias, nem há riscos de populismos e de xenofobias. E felizmente não há, porque olhando às lideranças e aos responsáveis na área política ou na área dos parceiros económicos e sociais, não conhecemos entre nós fenómenos de outras sociedades. Isso não é só por si uma garantia. Não é só por si uma garantia. É preciso que o caldo de cultura, em termos de condições económicas e sociais, e em termos de cultura cívica, ela própria, não possa graçar à margem dos responsáveis. Que às tantas ficarão a falar um politiquês correto no plano dos princípios, diferente daquilo que é o apelo na sociedade. E como mais vale prevenir do que remediar, prevenir significa, no plano das políticas públicas como da sociedade civil, avançar mais depressa para essa tal estratégia de erradicação da pobreza naquela componente que completa, não substitui, que completa uma estratégia de crescimento sustentável com preocupações sociais. São complementares. Não se substituem. Nenhuma substitui a outra, nem a segunda substitui a primeira. Têm prazos diversos. Exigem uma aposta rápida. Uma aposta rápida que é, no fundo, uma corrida contra o relógio para não deixarmos chegar à sociedade portuguesa aquilo que chegaram a outras sociedades, que muito dificilmente terão
a curto prazo, reversões em termos dos populismos, das xenofobias, das inseguranças e dos medos que vivem. E essa é a palavra fundamental, que só pode ser uma palavra de esperança. Só pode ser uma palavra de esperança e de determinação. Mas tem que ser uma esperança e uma determinação apontadas à mobilização nacional para esta prioridade. E não temos muito mais tempo a perder. Muito obrigado.